Aí, agora sim. Ai, que bom. Agora ficou bom. Não, Que agora bom, meu então. celular caiu. Bem na hora que eu voltei na live, meu celular caiu, mas tá tudo certo. Então é Ah, isso, gente. Sejam bem-vindos, professora Caroline. Nós que agradecemos pela tua disponibilidade em falar conosco. Ficamos muito contentes mesmo. Enfim, como eu estava falando, a gente tem pensado muito nessa questão da representatividade feminina, para estar trazendo pesquisadoras mulheres. Então, a gente teve a Débora, da URGS, que falou sobre história internet, tivemos a professora Juniele Rabelo, da UF, que falou sobre história pública, outras pesquisadoras que falaram sobre debates raciais, trabalhadores, e hoje você vai falar conosco, então, sobre usos do passado, políticas de memória, relação entre passado e presente, e, enfim, ficamos muito contentes porque, enfim, você tem sido uma referência, né, nos estudos sobre ditadura militar no Brasil, no Cone Sul, e com um debate tão importante, né, que está realmente na ordem do dia, que é falar sobre a memória, né, que é falar sobre essa relação temporal. Então, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. nossa, eu que agradeço, Ana Carolina. Para mim é um prazer estar aqui conversando sobre esse tema, que é um tema que, enfim, eu tenho enfim, uma adoração por ele, né? Acho que ele é super relevante também na nossa conjuntura e, na medida do possível, poder socializar, mesmo que virtualmente, né? Conforme as nossas condições no momento, ele para mim é um prazer imenso. Aí eu só pediria para vocês, enfim, irem me avisando como tá a qualidade do áudio ou do vídeo na medida em que eu for falando, que daí qualquer coisa a gente se reajeita aqui também. Mas, enfim, um prazer imenso. Agradeço novamente o convite feito por ti e pelo Lápis para estar aqui conversando com vocês. Legal. Então, pessoal, vamos começar então. Eu me chamo Ana Carolina Machado, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em História Global da UFSC e também integrante do LAPS. E hoje, dia 21 de agosto, a gente então está para mais uma transmissão ao vivo aqui do Instagram. E vamos falar então sobre relações entre passado e presente, políticas de memória, com a professora Caroline Bauer. A professora Caroline Bauer, ela é doutora em História pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também pela Universidade de Barcelona, onde ela realizou, então, o doutorado sanduíche dela, obtendo o título de doutora pelas duas universidades. Ela é professora do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do programa de pós-graduação em História da mesma universidade e também do mestrado profissional em História, o Prof. História da URGS. Lá ela integra também o Laboratório de Ensino de História, o Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, o LUPA, e ela pesquisa as ditaduras de segurança nacional no Cone Sul, temáticas correlatas, como a representação de passados traumáticos, a elaboração de políticas de memória, os usos políticos e públicos do passado e a educação em direitos humanos. Ela também desenvolve iniciativas, então, de divulgação histórica, estabelecendo relações entre a história digital, a história pública e as ferramentas e práticas das humanidades digitais, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui, história pública no meio virtual, né? Sim. E nesse momento de pandemia é o recurso que a gente tem, né? E que bom a gente poder estar se apropriando dessas novas ferramentas, né? Eu acho que a gente conseguiu ressignificar o distanciamento nessa proximidade que ele tem propiciado para que esses grupos de pesquisa, esses laboratórios estabeleçam diálogos entre si, né? É difícil falar que é o lado bom da pandemia, porque não existe o lado bom quanto a isso, né? Mas nos facilitou esse contato, sem dúvida alguma. É verdade, que bom por isso. Bom, vamos começar então, professora Caroline. É, Bem, quando a gente pensou sobre as questões, foi com base em alguns dos seus textos, né, das suas discussões mais atuais sobre a temática da live. E então, uma primeira questão seria a gente pensar que a noção da história-problema que norteia a prática historiográfica desde o século XX, né, com a Revolução Historiográfica a partir da Escola dos Annales, aponta que o fazer histórico sempre parte
de uma problemática, de uma questão do presente, né, em que os historiadores estão inseridos, mesmo quando os historiadores, então, voltam o seu olhar para o passado distante ou para um passado recente, né, como é o passado da ditadura, digamos assim. Então, você poderia falar um pouco para a gente sobre o que foi a ditadura militar no Brasil? A gente sabe que as ditaduras no Cone Sul foram regimes que aconteceram concomitantemente, né? Mas para a gente fazer esse recorte mais específico do Brasil, então falar um pouquinho sobre o que foi a ditadura no Brasil e por que que hoje é tão importante a gente tratar sobre os usos políticos e as políticas de memória referente a esse período histórico, tanto para a historiografia brasileira quanto também para a sociedade. Tá, Seria isso. tá. Bom, em primeiro lugar, eu acho essa pergunta muito boa, porque ela parte de uma ideia que é super importante nós termos em mente enquanto pesquisadores e pesquisadoras da ditadura, que é a ideia que todo estudo sobre a ditadura, sobre qualquer tema histórico, mas sobre a ditadura especificamente, tem uma história. E a partir da minha própria trajetória do trabalho com a temática de políticas de memória, quando eu comecei esse estudo em 2008, as mudanças que aconteciam nos diferentes presentes desde 2008 até hoje significou uma mudança importantíssima no desenvolvimento desses estudos, né? Em 2008, as condições que nós tínhamos de políticas de memória no Brasil eram determinadas, né? A relação do Brasil com os outros países do Cone Sul no aprendizado com que aqueles países estavam fazendo em relação aos seus passados era uma também, que é bem diferente da dos dias de hoje. Então, acho super importante nós começarmos com essa observação a respeito da historicidade, tanto da forma como nós nos relacionamos como nosso objeto de pesquisa, quanto do próprio objeto de pesquisa em si, né? Com a própria história das políticas de memória no Brasil. Então, respondendo a tua primeira pergunta, Ana Carolina, talvez mais do que responder o que foi a ditadura, porque, enfim, a ditadura foi alguma coisa e foi experienciada de formas diferentes por setores diferentes da população, né? Então, acho que tem diversos significados. Eu acho que seja interessante a gente falar justamente sobre o que significou a ditadura, né? E pensar esse olhar retrospectivo com ela como uma das formas que nós temos de se relacionar com esse passado, que é diferente da forma de olhar para esse passado a partir da elaboração de uma política pública como uma política de memória, e que também é diferente de olhar para esse passado como uma ideia de uma utilização política, ideológica desse passado, que é como a gente faz através dos usos do passado, né? Então, começando do ponto de vista historiográfico, propriamente dito, assim, a gente conversar sobre a ideia do significado da história, eu acredito que seja, enfim, para aqueles que pesquisam a ditadura, que a utilizam como um objeto de pesquisa, junto ou não de uma militância política, né? A ditadura significou um período histórico, não o primeiro período autoritário da história brasileira, não o primeiro período ditatorial da história brasileira, mas um período que tem determinadas especificidades em relação aos outros períodos autoritários e ditatoriais que nós tivemos, né? A ditadura de 64, que, enfim, começou a partir do golpe de 64, ela está inserida dentro de uma lógica da Guerra Fria, de uma lógica de uma polarização da sociedade, juntamente com uma proposta de uma mudança da organização econômica e política do país, que ela vai se desenvolver ao longo dessas mais de 2 décadas do período ditatorial no poder. Além disso, a ditadura brasileira ela procurou de diversas maneiras distintas criar uma legitimidade para si mesma e formas de escamotear a sua vivência, a sua experiência enquanto ditadura, né? Então, são formas que foram criadas para disfarçar esse aspecto ditatorial da vivência da ditadura, né?
o que em alguns aspectos foi mais difícil e, enfim, a ditadura era explícita, né, em alguns casos, e em outros ela foi muito, enfim, lucrou muito com isso, foi muito positivo essa estratégia de legitimação a partir dessa legalidade, porque existe muita dificuldade de reconhecer determinadas práticas implementadas da ditadura como autoritárias, né, até os dias de hoje, né? Então, esse é um dos legados da ditadura, essa construção ideológica que ela fez sobre si mesma, que impacta diretamente na construção de memórias e na forma como nós olhamos para elas, né? Então, acho que essa seria uma primeira forma de te responder isso. Depois, eu acredito que olhar para esse passado para pensar a elaboração de políticas de memória é um outro tipo de olhar. Nós podemos ter o olhar de historiador quanto a isso também, mas no âmbito da elaboração de políticas públicas, nós historiadores somos apenas os historiadores e historiadoras, né? Nós somos apenas um dos profissionais que trabalham, que podem trabalhar na elaboração dessas políticas públicas, né? Nós dividimos os estudos, inclusive, a respeito de o que fazer com o passado, do ponto de vista de reparação, com juristas, com os próprios profissionais das políticas públicas, e especialmente nós entramos num terreno muito sensível, que é no terreno da arena política. Não querendo dizer que o nosso trabalho ele não tenha uma politização, não é isso, mas nós entramos no terreno da política partidária também. Porque ainda que, digamos, numa democracia normal, no jogo político normal, os direitos humanos sejam uma pauta universal, e, enfim, eu digo isso porque nós não estamos numa situação normal, nós estamos numa situação de excepcionalidade, onde os direitos humanos parecem não ser universais, né? Mas ainda assim, essa pretensa universalidade dos direitos humanos é encarada de formas diferentes no jogo político partidário. Então, a elaboração de políticas públicas ainda também tem que levar em consideração o sistema político brasileiro, que para aprovação de determinadas leis no âmbito legislativo requer jogos, requer negociações, requer diálogos, enfim, que muitas vezes tem uma temporalidade que é uma temporalidade diferente das demandas que são apresentadas pelos sujeitos que demandam a elaboração dessas políticas de memória, né? Então, além dessa relação de nós, historiadoras e historiadores, com os sujeitos da política partidária, nós também nos relacionamos no âmbito do direito. E aqui há inúmeros confrontos possíveis entre historiadores e advogados ou juízes, porque a forma como nós lidamos com a prova é uma, a forma como nós entendemos a verdade é outra, e as formas que nós entendemos reparações simbólicas, por vezes, podem ser também diferentes das formas como os advogados ou juristas entendem a reparação do ponto de vista jurídico, né? Então, em relação às políticas de memória, o que a gente poderia conversar isso é, sim, é um grupo de diferentes profissionais, uma equipe multidisciplinar que está reunida para tentar pensar de que forma nós vamos gestionar o passado, que gestão do passado a gente vai fazer e como que a gente vai se relacionar com o passado. Aí depois a gente pode conversar qual é o papel especial do historiador quanto a isso, né? Que papel que ele pode ocupar quanto a isso. E por fim, a última dimensão dessa tua primeira pergunta, que é os usos do passado em relação à ditadura, a gente vem enfrentando, pelo menos enfim, uma cronologia que eu costumo utilizar, que eu costumo fazer referência, desde da segunda eleição da Dilma, né, da reeleição da Dilma, a gente vem enfrentando uma outra dimensão do debate público sobre a ditadura, né? Nós temos já uma segunda geração pós o término da ditadura, então temos um afastamento cronológico dos acontecimentos, mas não tivemos um dito esquecimento, ou enfim, esse debate não deixou de ser um debate quente no debate público, em função justamente da elaboração de algumas políticas públicas, como a Comissão Nacional da Verdade, né? Então, acho que reforçar o papel que a Comissão Nacional da Verdade teve em trazer o debate da ditadura para o espaço público e não mais sair, né? Porque isso aconteceu, enfim, a Comissão da Verdade começa a trabalhar em 2012,
o relatório é entregue em 2014, que também é o ano do cinquentenário do golpe, que também é ano eleitoral, que também, enfim, dá início a toda a crise política institucional que leva ao impeachment da Dilma, que leva à eleição de um deputado negacionista, e assim por diante nessa constituição da memória pública sobre a ditadura. Professora Caroline, eu acho muito interessante quando você frisa esse trabalho específico da história, dos historiadores nessa elaboração de políticas de memória, porque uma coisa muito importante para a gente pensar é justamente isso que você coloca. Quem são esses sujeitos que hoje a historiografia elege para serem os sujeitos dessas políticas de memória? Quer dizer, que tipo de foco se dá, que tipo de abordagem se dá. Hoje, eu acho que é impossível, assim, no Brasil, dentro da pesquisa, dentro do âmbito acadêmico, alguém propor uma pesquisa que vá fazer, digamos assim, digamos que vá negligenciar o autoritarismo da ditadura militar, ou vá, digamos, dialogar com uma noção de uma dita branda. Eu acho que hoje é impossível, dentro do estado da arte, da historiografia sobre a ditadura militar, fazer esse tipo de abordagem. Então, eu acho que é muito importante deixar claro quem são esses sujeitos, né? Para quem que essa historiografia está olhando. Né? Porque não é, como você coloca, não é o mesmo olhar que esses outros campos vão necessariamente dar. E aí que se colocam esses embates, digamos, de campo sobre essas políticas. Né? Com certeza, e estou plenamente de acordo contigo. E, ao mesmo tempo, para nós profissionais, historiadoras e historiadores, nos coloca um dilema entre a nossa atuação profissional e os limites que nós temos enquanto, enfim, atuando profissionalmente, e as nossas funções sociais e políticas também dentro da sociedade, né? Que na maioria das vezes são formas indissociáveis. Tem pessoas que talvez consigam ser mais militantes ou, enfim, mais políticas em determinados ambientes e vice-versa, do ponto de vista acadêmico. Mas para muitas pessoas isso é um processo indissociável, porque eu também acredito, Ana Carolina, que isso esteja diretamente relacionado aos compromissos éticos que nós temos quanto profissionais. Os compromissos éticos que nós temos também são uma forma de posicionamento político frente à sociedade, né? Então, como tu estava falando, eu também eu concordo contigo que eu acho que não temos como ter controle em relação à proposição de pesquisas que chegam na academia. Enfim, nós podemos ter propostas de pesquisas que chegam, que sejam negacionistas, que, enfim, tenham uma ausência de um compromisso ético, digamos, com a ciência e tudo mais. Nós podemos ter isso. Mas é nossa responsabilidade também, estando nesse ambiente, de invalidar entre os nossos pares esses tipos de discurso, porque nós sabemos que esse geralmente é um tipo de discurso que não está propenso ao debate e ao diálogo, né? Enfim, e são discursos que têm uma estrutura retórica de ataque aos interlocutores, de descrédito em relação aos seus procedimentos e de uma estigmatização que não corresponde muitas vezes à realidade, né? Então, o discurso negacionista, o qual a gente precisa enfrentar e temos cada vez mais precisado enfrentar, ele não está em pé de igualdade com os debates acadêmicos e científicos. Ele é anticientífico, ele é anti-intelectual e ele, inclusive, ele não faz parte do debate, né? Então, acho que tu comentas muito bem isso. Eu posso falar do meu papel enquanto professora, formadora de outros professores, que a minha preocupação é, com esses futuros professores, nós tentarmos pensar estratégias para que depois eles, em suas salas de aula, consigam lidar com essas demandas que os alunos trazem, né? E os relatos que nós estamos recebendo têm sido relatos bem, enfim, delicados, situações muito delicadas do ensino da ditadura em sala de aula em uma conjuntura como essa que a gente está passando, né? Eu imagino que seja realmente muito difícil, porque
enfim, a gente está lidando sempre num campo minado, porque assim existe, enfim, como você falou, inúmeras maneiras de se apropriar desse contexto, do que foi isso. E aí esses alunos vêm para a sala de aula, sempre que o ano passado eu estava dando aula também no ensino fundamental, eu também me deparava com questões assim, tipo essas, ou questões tipo assim, nazismo foi de esquerda, questões desse gênero, né? Que se colocam como um grande desafio para a gente hoje no âmbito do ensino da história. E é sempre um campo minado, porque a família diz uma coisa em casa e o professor que tem essa, digamos, não esse estatuto da verdade, mas essa autoridade de fala, sim, Uhum. por conta da nossa formação, né? Por conta do nosso trabalho com as fontes, enfim, com todo esse debate sério que a gente tem feito, que não pode ser confundido com achismo, né? Claro. Então, e hoje a gente enfrenta esse grande processo de esse projeto de deslegitimação da história mesmo enquanto ciência, enquanto narrativa, né? E, enfim, essa semana a gente teve uma vitória em relação a isso, mas já é uma luta de longa data e a gente está sempre nesse campo minado, né? Que sempre as ciências humanas são as mais prejudicadas, especialmente a história, do meu ponto de vista, né? Então, eu acho que realmente é um grande desafio desnaturalizar esses discursos que assim, dentro do senso comum, tem se enraizado tanto nessa nova geração, nesses diálogos intergeracionais, né? E, bom, você fala sobre o papel da Comissão Nacional da Verdade, essa próxima questão que eu queria trazer é justamente sobre isso, né? Porque no Brasil, as iniciativas estatais quanto à elaboração de políticas de memória ocorreram somente a partir da década de 90, né? Como você colocou, foram mais tardias do que em outros lugares, né? E foram institucionalizadas com as atividades da Comissão Nacional da Verdade, que foi criada em 2011 e institucionalizada em 2012. Né? Então, você poderia comentar um pouquinho, professora Caroline, sobre quais foram os objetivos da Comissão Nacional da Verdade, né? E no tocante, principalmente no tocante a esse passado traumático, né? Em relação à questão dos direitos humanos e aos processos de reparação de crimes contra a humanidade, enfim. Perfeito. Bem, apesar da Comissão da Verdade... Bom, em primeiro lugar, vamos falar sobre comissões da verdade de forma mais genérica, né? As comissões da verdade, elas se inserem dentro de uma área que, enfim, há historiadoras que utilizam esse conceito, já utilizei, hoje em dia eu tenho um pouco mais de problema com eles, assim, mas as comissões de verdade se inserem em um campo que é chamado de justiça de transição, que é um campo que ele, enfim, ele tem como pretensão pensar as melhores formas, de acordo com as realidades de determinadas sociedades, de fazer o processo de construção de um regime democrático após uma situação de autoritarismo, de guerra civil, enfim, de algum conflito ou alguma situação traumática vivida por determinada sociedade, né? Então, dentro dessas medidas propostas pela Justiça de Transição, está a criação de comissões da verdade, e as comissões da verdade em si, elas nos colocam realmente muitos questionamentos e muitas problematizações justamente pelos seus nomes, né? Partindo um pouco sobre esses seus nomes, né? Da ideia do que significa verdade para historiadores, o que significa verdade no âmbito jurídico. Porém, isso não deve servir de forma alguma para invalidar os trabalhos das comissões da verdade, das comissões das verdades, que têm no seu cerne a ideia e o objetivo do reconhecimento da existência de vítimas de determinadas situações que, de certa forma, precisam ser reparadas. Então, o objetivo fundamental de uma comissão da verdade é a ideia do reconhecimento. Então, reconhecer que houve vítimas e aí se diferem muitos entre todos os casos de comissões da verdade existentes no mundo, o que fazer para reparar. Então, a ideia da reparação é muito diversa. Inclusive, tem decisões de comissões da verdade que aceitam o esquecimento como uma boa medida para essa reconciliação e a existência dessa justiça de transição,
e se aquilo é acordado, digamos, não como uma imposição, mas é acordado realmente como a melhor solução. Quem somos nós para dizer que o esquecimento, em alguns casos, é ruim ou não, né? Mas o que geralmente acontece é o fato de nós termos um esquecimento que ele é imposto e não debatido e escolhido como uma situação. Depois eu posso citar alguns exemplos quanto a isso. Tá tudo bem? E isso implica diretamente nessa questão, no papel da historiografia quanto à memória, né? Claro, claro. E aí, eu só ia perguntar, tá tudo bem com a transmissão? Tá tudo ok? O áudio? Tudo ótimo. Tá, então Tá tá. tudo certo, a tua imagem tá perfeita, tá tudo Tá certo. bom. E aí a Comissão da Verdade Brasileira, ainda que ela tenha sido criada através da lei em 2011 e tenha começado seus trabalhos em 2012, ela é uma demanda antiquíssima de diversos movimentos sociais, né? Então, que encontrou respaldo a partir do final, a partir de 2008, e para a gente pensar de 2008 até 2011, quando ela se efetiva em lei, tem toda uma gestão de bastidores para que se torne possível. E nessa gestão de bastidores saiu justiça do nome da Comissão da Verdade, foram feitos acordos para que a lei de anistia não fosse tocada, não fosse um debate dentro da Comissão Nacional da Verdade. E aí, um pouco como estratégia, e tendo em vista também da composição da Comissão Nacional da Verdade, né, que era composta majoritariamente por juristas, né, por pessoal do âmbito do direito, e apenas uma das profissionais vinculadas mais à área da saúde mental, né, a psicanálise, nós tivemos uma Comissão da Verdade que se baseou muito no direito internacional de direitos humanos. Isso também porque no Brasil nós somos deficitários quanto à regulamentação em legislação interna dos acordos e dos tratados internacionais de direitos humanos. Por exemplo, o Brasil é signatário de diversos tratados latino-americanos e mundiais de direitos humanos que reconhece o crime de lesa humanidade, que reconhece o crime de desaparecimento. Porém, nós não temos no Brasil uma legislação que diga o que é o crime do desaparecimento político. Inclusive, o crime do desaparecimento ele não é tipificado no nosso Código Penal. Então, não teria como haver nenhum tipo de responsabilização de pessoas que participaram da repressão da ditadura quanto aos crimes de desaparecimento, porque esse crime não existe na legislação brasileira. Então, o que a Comissão Nacional da Verdade fez foi uma estratégia de utilizar o termo investigar as graves violações de direitos humanos, porque isso está alicerçado num conjunto legislativo internacional do qual o Brasil é signatário. Então, a estratégia deles foi fazer uma volta pela legislação por fora, sabendo dos impeditivos internos que nós temos quanto a isso. E o trabalho da Comissão da Verdade se voltou para produzir provas da existência dessas violações de direitos humanos. E isso não significa que o trabalho da Comissão Nacional da Verdade fosse um trabalho historiográfico. Mas, ainda assim, o trabalho da Comissão Nacional da Verdade elaborou uma versão de história, que daí a gente pode conversar um pouco que versão de história foi essa, do trabalho que os historiadores tiveram dentro da Comissão da Verdade, mas não foi um trabalho voltado para a elaboração de uma história oficial da ditadura. Foi um trabalho voltado para recuperar provas da violação de direitos humanos. Mas, de novo, isso não significa que não tenha resultado em um relato histórico sobre esse passado. Mas os historiadores não estiveram diretamente envolvidos na elaboração dessas políticas de memória. Eu vejo que, enfim, hoje a historiografia sobre a ditadura no Brasil tem se apropriado muito dessas fontes, né, da Comissão Nacional da Verdade para pensar essas políticas de memória, mas já com esses documentos, com essas fontes prontas e problematizando essas fontes, não necessariamente estando nesse âmbito público para a elaboração das mesmas. É isso, mais ou menos? Não, que eu diria assim, Ana Carolina, por exemplo, nós tivemos historiadores que trabalharam na Comissão da Verdade, né, historiadoras e historiadores,
que inclusive foram contratados enquanto profissionais, né? O que é um avanço, ainda não tínhamos a profissão regulamentada, né? Nem isso, mas foram considerados como profissionais importantes e foram chamados para o trabalho, né? E aí nós temos relatos de diversos deles das dificuldades de instituírem o seu trabalho, porque seu olhar enquanto historiadoras e historiadores para aquele material que estava sendo trabalhado era um. Toda a formação que nós recebemos numa graduação em História nos condiciona o nosso olhar de uma forma em relação ao material que nós trabalhamos, né? E o objetivo, o objetivo disso pode resultar num objetivo diferente do que era esperado em relação à comissão. E aí isso, inclusive, ficou explícito no resultado final do trabalho da Comissão Nacional da Verdade, porque nós temos os 3 volumes, né, do relatório, e o relatório 1, que é o coração do relatório, ele tem um relato sobre a ditadura que é um relato único, em bloco, monolítico. E aí depois nós temos, fora desse relato, capítulos temáticos que dão conta daí de uma diversidade em relação à ditadura, mas que não estão no relatório 1, que é esse coração. Então, assim, é como se a temática da população negra, dos indígenas, da população LGBT, tudo fosse acessório ao relato 1, que é o relato monolítico, né? E isso foi motivo de muitas disputas internas dentro da Comissão da Verdade, porque ali naquele momento não era tão importante a especificidade da repressão em relação a esses determinados grupos, que é distinto. Quem trabalha com esses grupos sabe que, por exemplo, como a ditadura tinha uma repressão de cunho moral também, a população LGBT sofreu de uma forma diferente a repressão da repressão política propriamente dita, né? Não deixa de ser política a repressão moral, mas a militância em partidos políticos, clandestinos ou não. Então, para a Comissão da Verdade, de forma geral, isso não foi importante, porque tudo isso era grave violação de direitos humanos. Estava tudo dentro desse mesmo bloco. Mas nós... Esses sujeitos acabaram sendo silenciados dessa, digamos, única versão do que foi. Isso, mas porque nós, historiadores, nós temos esse cuidado de não fazer esse silenciamento, ou deveríamos ter. Porque para eles, essas violações de direitos humanos estavam inseridas dentro desse grande conceito, graves violações de direitos humanos. Estava tudo dentro desse pacotinho. Só que os historiadores que trabalharam lá, e enfim, nós que temos essa formação histórica, nós sabemos reconhecer as especificidades de cada um desses grupos, tanto as históricas, né, na constituição histórica desses grupos dentro da sociedade brasileira, quanto as suas vivências durante o período ditatorial também. E o pessoal queria que isso tivesse no relato principal, não como capítulos secundários, como capítulos temáticos frente ao relato principal. Isso foi uma briga bastante grande, que felizmente com as pesquisas que têm surgido a partir do material da Comissão da Verdade, a gente consegue reconstituir, né? Enfim, eu cito um dos trabalhos que enfim, foram feitos sobre a Comissão Nacional da Verdade, esse dilema entre os historiadores e os mandatários da comissão, que foi uma dissertação de mestrado da Natália Godoy, que foi defendida agora na Federal de Juiz de Fora. Tem também o trabalho da Paula Franco, que trabalhou com a questão de quem eram as vítimas que a Comissão da Verdade reconheceu como vítimas da ditadura, né? E no mesmo sentido o trabalho também da Jennifer Gallagher, que também trabalhou com isso, que acho que são 3 historiadoras que, já utilizando a Comissão da Verdade como fonte, já elaboraram seus trabalhos nesse sentido. E já evidenciaram essas lacunas desses sujeitos, né? E pensar, enfim, é isso, eu acho que é muito importante a gente sempre ressaltar realmente esse caráter plural, né? Porque é isso, essa próxima questão que eu vou entrar fala justamente sobre isso. Eu achei muito interessante quando você problematiza a questão de verdade, porque para mim também era uma questão, né? Era uma questão que eu particularmente queria te perguntar, e não coloquei nas questões do cronograma, mas eu tinha uma certa
incomodação, assim, não incomodação, mas uma certa inquietação a esse título, Comissão da Verdade, né? Porque a gente está sempre problematizando o que é a verdade, né? Verdade para quem, né? A partir do quê? Então, sempre esses usos políticos mesmo do que é a verdade. E essa terceira questão fala justamente sobre isso, porque é aquilo que você colocou no início da tua fala. Com o processo de deposição da Dilma, com ali o impeachment, né? A saída do PT da política institucional, do meu ponto de vista, eu compreendo não como uma simples transição política, institucional, mas realmente como uma ruptura, né? Como uma descontinuidade na agenda política brasileira, que institui uma nova ordem temporal na política do Brasil, né? Que vem lá com o Temer e toda essa arquitetura desse golpe de 2016, que vai se consolidar em 2018 com a eleição, então, ali do Bolsonaro, né? E aí a gente vai estar tendo, nesse processo, essa disputa por verdade, né, sobre a ditadura. No processo de impeachment, a gente vai ter lá o Bolsonaro e tantos outros da bancada evangélica, da bancada da bala, enfim, fazendo esse discurso apologético à ditadura militar, né, o Bolsonaro defendendo o Coronel Ustra, que foi, enfim, um dos principais, uma das figuras mais autoritárias do regime, torturadores, enfim, e a gente vendo mesmo essa crise democrática fortemente sendo construída, né? Então, essa terceira questão, pegando o gancho do que a gente está falando, gostaria que você comentasse justamente sobre isso, que enfim, eu construí assim, em tempos de crise e rupturas políticas e institucionais, como a que vivenciamos com o processo de deposição do governo PT no Brasil, e a ascensão de novas direitas, né? Até o Odilon Cadeira Neto esteve aqui também, eu fiz uma entrevista, fui eu que mediei a entrevista dele, a gente fez essa discussão sobre essa ascensão das novas direitas, né? Que é um movimento transnacional, mas que o Brasil, assim, está, enfim, vivendo exacerbadamente, né? E que se consolidou, então, com a eleição do Bolsonaro, e constitui-se com isso um campo minado de batalhas de memória no qual endossam-se determinados discursos como verdades históricas em detrimento de outras, né? Então, se você pudesse comentar, professora Caroline, sobre esses discursos negacionistas, esses discursos revisionistas e, sobretudo, esses discursos apologéticos sobre o regime militar no Brasil nesse contexto e qual que é o papel dos historiadores nesse processo, olhando para esses discursos. Eu acho que a gente precisava de uma live só para tentar responder essa pergunta. Ela tem inúmeros desdobramentos. Eu vou tentar, tá? Na medida do possível, até para não cansá-los muito também quanto a isso. Só antes de responder diretamente a questão, eu acho interessante voltar àquilo que tu estavas falando sobre a ideia de verdade, né? Eu acho que não tem historiador que não se sinta, de certa forma, incomodado com a ideia de uma comissão da verdade, né? Porque, enfim, nós passamos anos de formação pensando essa ideia do que significa verdade para os historiadores, mas também eu acredito que quando a gente se depara com esse tipo de discussão no espaço público, é impossível que nós nos dispamos da nossa ideia de somos profissionais da história, mas acho que a gente tem que controlar um pouco o nosso aspecto narcisístico da história, de querer ver história para tudo quanto é lado e pensar que existem outras acepções sobre verdade que estão em disputa nesse espaço público, né? E que elas não necessariamente são melhores ou piores do que a percepção que nós temos sobre história. E acredito que daí, nesse sentido, se nós pensarmos as comissões da verdade no seu aspecto jurídico, a ideia de verdade tem uma função pública muito importante, porque geralmente, quando as comissões da verdade são instituídas, não há reconhecimento da existência de violação de direitos humanos. Então, a ideia aqui de verdade é como sinônimo de reconhecimento, é dizer existe, é dizer aconteceu. Então, é aquele básico que nós historiadores temos para
não negarmos o real, né? Enfim, nós não chegarmos numa ideia super desconstrucionista de que o real não existe, nem nada. Então, é aquele mínimo possível que a gente pode dizer da existência de um determinado fato, do reconhecimento desse fato. Então, verdade nesse sentido está aí. E talvez esteja aí também uma das possibilidades de nós sairmos desses discursos negacionistas existentes nos dias de hoje, né? Ainda que o nosso negacionismo contemporâneo não seja um negacionismo de negar esse fático mínimo possível, né? O nosso negacionismo contemporâneo ele tem outros vieses de atuação. Hoje em dia, como tu bem mesmo disseste anteriormente, é impossível negar a existência da tortura na ditadura. Isso é aceito, inclusive, entre os grupos mais conservadores possíveis. O que existe é uma legitimação dessas práticas de tortura. O que existe é uma apologia a essas práticas. Isso significa que não é um discurso negacionista? Não, isso faz parte do discurso negacionista. A legitimação desse tipo de práticas faz parte do discurso negacionista. O negacionismo não é só negar determinado acontecimento, é relativizá-lo, é justificá-lo, é compará-lo com experiências históricas que, enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é desacreditar o teu interlocutor, é desacreditar as fontes de pesquisa do teu interlocutor. Tudo isso faz parte de estratégias negacionistas. Nós aprendemos isso com as práticas do negacionismo em relação ao Holocausto e nós sabemos, então, que ainda que nós, em relação ao Holocausto, existam os negacionistas que dizem que aquilo não aconteceu, para além desses, os mais radicais, talvez, dentro do espectro do negacionista, existem todos os outros que justificam, que legitimam, que estabelecem escalas de mais ou menos e que, com isso, acabam dando ensejo para outras interpretações negacionistas, né? Então, acredito que, enfim, nós historiadores, para atuarmos em relação historiadoras e historiadores, para atuarmos em relação ao negacionismo, em primeiro lugar, a gente precisa entender como esse discurso funciona. Tá? A gente primeiro... Não, talvez antes disso, talvez antes de entender, nós temos que chamar isso pelo seu nome. A gente tem que chamar o negacionismo de negacionismo. Revisionismo, como um historiador francês falou, o François Bédarrida falou, revisionismo é a forma como os negacionistas se chamam para não serem reconhecidos como negacionistas. Então, é como se fosse um eufemismo para dizer negacionista. E acredito que nós, por vezes, podemos ter receios também de dizer, porque é uma palavra forte, mas, enfim, talvez nós precisamos romper com essa cultura conciliatória e essa cultura cordial que nós temos e começar a chamar as coisas pelo seu nome, né? Dizer que existe uma política negacionista no Brasil, que existem manifestações que são negacionistas e deixar a ideia de revisionismo para aquilo que nós historiadores fazemos, que nós fazemos constantemente um revisionismo das nossas interpretações históricas, um revisionismo em relação às nossas abordagens, um revisionismo em relação aos temas de pesquisa, e isso faz parte do nosso modus operandi enquanto historiadores. Agora, negacionismo, isso é outra coisa, tá? Isso é outra coisa bem diferente. E aí, então, primeira coisa, chamar as coisas pelo seu nome. Segunda coisa, entender como o negacionismo funciona. Qual é a sua retórica, qual é as suas formas de construção de narrativas, onde que ele se dissemina. E aí, como a maior parte da disseminação desses discursos hoje acontece através das redes e da internet, a gente precisa fazer uma alfabetização midiática e internética. A gente precisa fazer, inclusive, desde a educação básica, ensinar como isso funciona e a forma de usar isso também. Porque essa interface com a qual nós interagimos, ela é a ponta do iceberg do funcionamento dessas redes, que mobilizam algoritmos, que mobilizam dados, que mobilizam a formação de determinadas bolhas. E nós precisamos entender como isso funciona para saber como esse discurso se dissemina. Então, implica que nós, historiadores, para além das funções sociais que nós ocupamos e mobilizando as nossas ferramentas, nós também nos apropriemos do funcionamento das redes para combater esse negacionismo contemporâneo, que está aliado ao funcionamento das redes e da internet,
que está aliado ao fenômeno das fake news e que está aliado também à noção de pós-verdade, onde o que interessa muito mais é a mobilização de sentimentos que uma determinada notícia gera do que a veracidade dessa notícia propriamente dita. É o que se espera do nosso uso das redes sociais, que nós nos engajemos emotivamente e não racionalmente a partir das informações disponíveis. Que é justamente problematizar os próprios sentidos que são desdobrados a partir desses discursos. O que esses discursos produzem? Inclusive, eu já vou assistir várias vezes essa live de novo para pensar minha dissertação, porque o meu objeto de estudo no mestrado é um grupo religioso, né, político conservador, que tem características, ora autoritárias, ora fundamentalistas, enfim, se apropria de vários aspectos dessas novas direitas. Eu até tenho conversado bastante com o Odilon, assim, conversei com ele já sobre isso. E pensar justamente qual é o papel desse grupo que está lá com milhões de seguidores nas redes sociais, né? Então eu vou tratar como eu vou utilizar como fonte justamente as redes sociais e pensar as relações entre micro e macro, né? Do que isso se implica na sociedade. Seja ali onde eles estão atuando, que é Brasília, seja a nível global, porque lançou na internet, ela é global, né? Enfim, e o programa ali da UFSC dá ensejo para esse debate. Então, eu tenho pensado muito sobre essa questão da história digital, não só como uma metodologia, mas também como uma nova tipologia documental. E eu acho que, assim, tá na ordem do dia, a gente precisa pensar sobre isso. Não tem como fechar os olhos. Né? Para quem trabalha com história do tempo presente em todas as suas interfaces, é hoje, assim, o que não dá para fechar os olhos para isso, né? Claro, e no teu objeto de pesquisa ainda entra o componente da crença ainda, se é uma questão religiosa, que diretamente leva esse aspecto da crença, e a ideia de crer na religião é uma crença que ela pressupõe uma confiança estabelecida num determinado interlocutor que é invisível. Ele pode ser presente, ele pode ser aceito, tudo, mas ele é invisível. Isso pressupõe uma ideia de comunidade, de uma união, de uma comunidade muito mais forte, né? É um excelente tema de pesquisa. É uma ideia de identidade e uma ideia de carisma também, né? Assim, ao fim e ao cabo. Que é essa pessoa que consegue formar um determinado tipo de sujeito, né? Que se identifica com uma determinada retórica, né? E aí como o recorte é 2016, eu penso muito, imagina, 2016, é impeachment, é tudo. Então, assim, ele está surgindo nesse pulular das coisas, esse movimento, que é o movimento de Brasília, e eu vou tentar pensar ele realmente relacionado com o campo político, com esse projeto de nação que é Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, né? Então, é um desafio muito grande, mas assim, eu tenho ficado muito contente com essa oportunidade de diálogo nas lives, porque, enfim, tá tudo tão interligado, né? Tá tudo tão interligado. Enfim, é 2016 o recorte temporal, mas a gente tem uma apologia, um discurso da ditadura militar nesse processo de impeachment. Como não colocar esse objeto numa média duração? Claro. Não tem como pensar ele, né? Sem colocar nesse diálogo. Sim, e vai nos tocar viver. Não posso dizer para vocês quando isso vai acontecer, mas vai nos tocar viver um tipo de justiça de transição em relação ao período que a gente está vivendo. O que nós vivemos desde 2016, sem dúvida alguma, e agora com a pandemia, foi a nossa última catástrofe, a última cronológica, né? E por isso que eu acho super importante isso que tu disseste, né? De nós, e complementando o que eu falei também, de nós nos apropriarmos dessas ferramentas digitais, de trabalharmos com isso e de possibilitar o arquivamento dessas informações que estão circulando nas redes sociais, porque isso vai ser prova para a superação dessa nossa última catástrofe. Nós precisaremos disso para nós enfrentarmos
essa forma que mais adiante, e aí novamente não sei dizer para você se isso vai demorar 2 anos, 2 décadas ou 2 séculos, mas daqui a um tempo no futuro vai ser preciso olhar para esse presente que será passado, né? E se relacionar com ele de alguma forma. Então nós temos que produzir fontes a respeito disso que está acontecendo nesse momento para que os que virão depois de nós realizem essa justiça transicional e façam essa reparação, que talvez a nossa geração não viva isso, mas será, enfim, para o futuro. Exatamente, e eu acho que é um grande desafio porque é aquilo que as discussões sobre a história digital têm pensado, né? Que é um campo muito movediço, porque são informações, são algoritmos que estão sendo lançados a todo momento, demasiadamente, e aí a gente se depara com uma série enfim, de fontes, né, de documentos digitais que podem ser tomados como fontes, e muitas vezes a gente volta a eles, eles já não existem mais. Então, é um grande desafio essa nova tipologia documental. Eu vou começar, inclusive, a transcrever as minhas fontes, e eu já penso, meu Deus, mas vou fazer esse recorte, será que, né, de repente vai ter um discurso ali que eu quero, eu tenho que transcrever logo, porque vai que apagam, né? Então, assim, é muito importante para aquilo que eu quero fazer. Então, você está sempre num campo minado, né? Quando, na verdade, quando quem faz uma história de cunho mais tradicional, que já tem as suas fontes, que já, né, já foi feito um trabalho de arquivologia, já fica mais tranquilo. A gente não tipo a história oral. Mais ou menos. Tem que fazer a ponte. Não, eu ia dizer porque a destruição de documentos já aconteceu bastante, documentos físicos, principalmente da ditadura, assim. Na verdade, eu ia dizer que enfim, é muito difícil sempre, qualquer ideia de preservação, de arquivamento, né? O digital, tu tem toda a razão, o digital é muito mais efêmero. O papel dá supostamente essa segurança pra gente, porque ele vai estar sempre ali, mas não. Eu acho, inclusive, muito curioso, porque os arquivos da ditadura, eles têm uma capacidade de autocombustão incrível, assim, volta e meia eles pegam fogo, assim, do nada, né? Ninguém sabe muito porque ou desaparecem também, né? Mas, enfim, eu acho que isso já foi uma coisa que a minha geração de historiadores já enfrentou mais no início dos anos 2000. Hoje a gente tem muito arquivo digitalizado da ditadura disponível para pesquisa. A boa notícia que eu posso te dar em relação ao mundo digital é que hoje nós temos excelentes ferramentas que já permitem o arquivamento do mundo digital, inclusive o próprio arquivamento da web e o arquivamento de postagens em redes sociais, né? Que, enfim, essas ferramentas têm facilitado muito e ajudado muito para que a gente tenha esse determinado controle sobre as nossas fontes e que a gente possa explorá-las. Mas, de qualquer forma, sim, eu te recomendaria, vai e dá um jeito de preservar esses teus discursos, porque até mesmo essas ferramentas a gente não sabe até quando elas vão estar disponíveis. Mas, felizmente, sim, existem sites, existem alguns robôs que a gente pode utilizar para o bem, e eles nos ajudam, então, a fazer esse arquivamento da web, que tem ajudado muito para quem está trabalhando com fontes digitais, né, nascidas digitais. Vamos conversar mais sobre isso. Vamos conversar mais sobre isso. Eu quero conversar também com a galera da História da Wiki, da UFSC, o Lucas Piantá, e que estão fazendo esse trabalho, porque assim, enfim, já estou, assim, de certa forma, inserida nos debates mais, digamos, mais clássicos, que enfim, mais fundamentais, porque ainda é uma historiografia bastante nova também, né? Mas tem muito a aprender, acho que é um grande desafio, assim, enfim, tem muita coisa, assim, ainda estou vendo como é que eu vou recortar, enfim. Mas estamos aí, né? Estamos aí, é preciso fazer esse trabalho. Professora Caroline, eu acho que, eu não sei quanto tempo de live a gente tem, eu não marquei, mas já são quase 4 horas, e tem mais uma questão, que é a última, para a gente se encerrar. Enfim, eu ficaria mais umas 2 horas aqui conversando, para mim foi uma verdadeira aula, né? Mas eu acho que talvez, então, eu ia propor, eu acho que para a galera do Lápis não seria nenhum problema, de forma alguma, para a gente encerrar essa live e aí eu iniciar outra, só para a gente concluir a última questão, para que você comente, então, um pouquinho sobre esse projeto do Walter Benjamin que vocês vão fazer no Lupa. Porque eu tenho medo que termine a live, porque o Instagram, ele 1 hora termina.
E às vezes você está falando ali e termina. E eu não quero que, sabe, que aconteça esse corte. Então, para você, tá tudo bem? Tranquilo. Eu encerro essa, Um pouquinho. entro novamente online e para a gente fechar e você comentar então um pouquinho, que eu também estou bem curiosa para saber. Beleza? Tá bom, tranquilo. Uhum. Então tá bom. Tô aguardando. Até mais. Oi, oi. Voltamos. Voltamos. Ah, Então, professora Carolina, você tem mais alguma coisa a comentar então sobre isso que a gente falou? Quer acrescentar mais alguma coisa? Para mim é um prazer falar sobre isso também. Eu também tenho essa impressão que a gente poderia ficar falando horas. Eu nem senti o tempo passar. Para mim, parece que a gente conversou 15 também minutos não, agora só. eu vi 4 horas. Eu falei, nossa, ficaria até às 6. Mas isso demonstra também como esse é um assunto importante, como a gente precisa que mais e mais pessoas se engajem dentro dessa discussão, inclusive pensando o espaço de elaboração de políticas públicas como um espaço de atuação dos historiadores, né? Eu acredito que isso vai ser possível agora a partir da regulamentação da nossa profissão, e eu acho que nós temos que disputar esses... tomara! E que nós temos que disputar esses espaços, né? Já foi possível, já houve experiências de contratos de historiadores para participar de elaboração de políticas públicas, né? Os historiadores que trabalharam na Comissão da Verdade são um exemplo disso, mas também outros historiadores já trabalharam em outros âmbitos, né? Eu mesmo tive uma experiência de trabalho também na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, elaborando políticas públicas, ou seja, é possível esse tipo de atuação, só que agora espero que isso seja mais frequente e profissional, né? Que isso faça parte dos meandros da nossa profissão. Então, por isso que é importante a gente saber de que forma nós nos relacionamos com o passado, as diversas formas de nós nos relacionarmos com o passado e de que forma a gente pode também propor políticas públicas a partir disso, que não sejam políticas públicas de engessamento do passado, ou seja, criação de histórias oficiais, criação de relatos únicos, criação de relatos uniformes, pensando as políticas públicas como os compromissos que os estados têm de garantir o debate ético, o debate sadio e a confrontação de ideias de uma forma sadia também dentro do espaço público. Esse é o compromisso que todo estado tem em relação ao seu passado, em relação às memórias desse passado. Não é escolher uma determinada memória, não é elaborar um relato fixo sobre esse passado. É garantir que o espaço público seja preservado como espaço, o locus do desenvolvimento desse debate, né? Eu acho que isso, então, implica para nós historiadores pensarmos o que é o espaço público, quem é o nosso público, quem se interessa por história, de que forma a história acadêmica se relaciona com a história que circula na sociedade, enfim. Todos esses múltiplos outros temáticos que são interessantíssimos para a gente conversar. A gente espera que com essa... Perfeito, a gente espera que com essa regulamentação da profissão também se abram novos caminhos para a prática dos historiadores no âmbito público, que é justamente isso que a gente está tentando fazer. Que é a história pública no âmbito digital, que é a história pública, enfim, no âmbito estatal, que, enfim, são coisas que já estão sendo feitas em outros lugares há muito tempo, né? E no Brasil a gente tem um grande atraso em relação a isso, né? Tipo, por exemplo, eu estava lendo esses dias sobre o papel dos historiadores do tempo presente no drama de Vichy, né? E estavam lá como com as suas expertises e tratando sobre processos de reparação, como profissionais capacitados para atuar, né, com o seu labor nesses processos. Então, a gente espera que no Brasil essa regulamentarização da profissão abra novos caminhos para a gente poder estar fazendo uma história mais democrática e realmente exercendo esse ofício que tem a teoria e a prática que precisam dar de mãos dadas, né? Com certeza. E não é garantia, enfim, a mera presença de um historiador dentro desses espaços não é garantia que a gente vai ter uma boa atuação, porque nós temos bons historiadores e maus historiadores também, né? Não podemos também nos... Muito bem colocado. Enfim, a formação em história
não nos dá um atestado de podemos atuar em tudo quanto é espaço, não, não, de forma alguma, né? Então, vamos ser realistas quanto a isso também. Porém, nós temos que garantir a existência desse espaço, sem dúvida alguma. E aí, enfim, que ele seja depois ocupado por bons historiadores também. É isso que esperamos. Eu, agora, quando você falou isso, eu lembrei de uma aula da Joana Maria Pedro no mestrado, na pós, que ela dizia assim, a gente problematizando as mulheres ocupando espaços políticos. E ela falou assim, gente, vamos sempre frisar que as mulheres estarem ocupando espaços políticos não quer dizer necessariamente uma solução dos problemas que nós colocamos como importantes. Então, na época a gente tem uma Damares, enfim, uma Regina Duarte. Então, isso não quer dizer nada. Exato. A gente tem que ver quem está sendo representado, o que está sendo falado. E eu acho que isso vale para, enfim, muita coisa, né? Exato. Enfim, o pessoal já está pedindo aqui, então, sobre a questão do evento do Benjamin. Vamos comentar, então, que é o seguinte, o Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado da URGS, o LUPA, vai realizar um trabalho de rememoração da trajetória e contribuições do Walter Benjamin pelos 80 anos sem e com, que vocês colocam ali no projeto, que vai acontecer entre os dias 23 e 25 de setembro. Então, professora Caroline, fala um pouquinho para nós sobre o projeto, sobre a contribuição desse filósofo para a história, no que diz respeito às artes de narrar o passado e os diálogos intergeracionais, o que vocês estão querendo propor a partir desse trabalho, que eu acho que vai ser muito interessante, porque a gente assiste os videozinhos assim e fica, aí agora, o que vai acontecer? Eu acho que foi uma estratégia muito boa, assim, porque causa uma curiosidade muito grande. Bom que surtiu efeito. Fala um pouquinho pra gente. Tá, era um pouco isso que a gente estava esperando também, assim, deixar o pessoal um pouco curioso com o que vai acontecer, né? Bem, como tu deu certo. Deu certo, que bom, que bom. Então, a estratégia de marketing do Lupa tá boa. Então, gente, assim, no dia 26 de setembro, agora de 2020, vai se rememorar 80 anos da morte do Walter Benjamin, cuja ideia, enfim, cuja informação mais próxima que nós temos sobre a sua morte, ela ocorreu em função de um suicídio na cidade de Portbou, no norte da Catalunha, né? Quase, enfim, a poucos metros da fronteira com a Espanha. O Walter Benjamin já vinha num processo de migrações internas na França, saiu de Marsella em direção ao sul, né, mais direção à fronteira com a Espanha, e acreditava que cruzando a fronteira para a Espanha, ele conseguiria mais facilmente entrar em Portugal e de Portugal migrar para os Estados Unidos, né? Um pouco era esse o plano que ele tinha. E, enfim, ele contou com a ajuda de muitas pessoas dentro desse deslocamento dele, inclusive de uma mulher que foi super importante, que ajudou ele na cruzar os Pirineus, né? A Lisa Fitco. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. E quando ele chegou em Portbou, a polícia franquista inquiriu ele e ele não tinha uma autorização de estada no Estado espanhol, né? Na Espanha. E por causa disso ele foi preso e, enfim, era de noite e foi permitido que ele, enfim, pernoitasse, né, num albergue que tinha na cidade de Portbou. E aí, enfim, temendo sobre o seu futuro, muito doente já, enfim, ele se suicidou. E o Walter Benjamin, ele, enfim, é utilizado, ele é citado, ele é incorporado em diversas análises nas diferentes áreas das humanidades, das letras, das artes, né? É difícil falar, assim, rapidamente das contribuições que ele tem, ainda que sejam contribuições na sua maioria muito fragmentárias, né? Um pouco também tem a ver com o estilo de escrita do Benjamin, né? E por muitos dos seus trabalhos terem permanecido incompletos, né? Mas que felizmente chegaram até nós, inclusive esses fragmentos das suas percepções, para suas obras completas, que são realmente muito boas. Eu, nesse momento aqui, lembraria vocês do recado super importante que ele nos dá, recuperando um pouco das suas perambulações por Berlim, da existência de alarmes de incêndio, né, que estão sempre tocando em momentos de perigo
e nós vivemos atualmente com uma sirene que está em constante alerta em relação ao que estamos vivendo, né? E a ideia desse evento foi um pouco de, enfim, constatar essa ideia, esse fato, né, de que esse ano se rememoraria 80 anos da morte do Benjamin. Foi um pouco aleatório quanto à questão, nunca foi programado, enfim, como um evento dos 80 anos, foi um pouco de uma coincidência quanto a isso, mas inevitavelmente também vem de uma experiência pessoal. No final do ano passado eu voltei de um estágio pós-doutorado em Barcelona, e tive a oportunidade de fazer a travessia dos Pirineus pelo caminho que supostamente o Benjamin fez, né? E foi realmente assim, uma questão muito forte. E a cidade de Portbou se memorializou também em função da passagem de Benjamin por ali. Tem um memorial lindíssimo em lembrança a ele também. O que nos motivou aqui no Lupa de pensar, de repente, em algum momento a gente vai fazer algo sobre o Benjamin. E aí acabou coincidindo esse ano, então, com essa data redonda, né? E nós, historiadores, parece que adoramos essas datas redondas. Então, vamos propor, nos dias 23, 24 e 25 de setembro, uma atividade que, infelizmente, vai ser em modalidade virtual. Mas a ideia, eu ainda não posso antecipar os nomes para vocês. Nomes, a partir agora do dia 1º de setembro, os nomes vão ser divulgados. A gente já está com a programação direitinha, fechada, mas ainda não posso falar para vocês quem são. Mas a ideia que nós tivemos foram montar mesas de diálogos onde diferentes especialistas de diversas áreas pudessem falar um pouco da relação de Benjamin com as suas áreas, mas também incorporar personagens que fossem importantes naquilo que Benjamin se tornou, tentando pensá-lo como um sujeito cuja sua contribuição é inestimável, mas que também pensou em conjunto, que estava inserido em determinado ambiente, que fez trocas com outras pessoas, que dependeu de uma polonesa, da Lisa Fitko, para fazer a travessia para a fronteira. Então a gente vai falar sobre esse caso também durante o evento, para pensarmos, porque assim, nós achamos super importante trabalhar com Benjamin. A sua influência, a sua importância é irreconhecível, só que a gente não deve sacralizar ninguém. Então, essa ideia da dessacralização, não negando a importância que ele tem também, né? Então, fizemos esses videozinhos curtos, lendo os trechos que são trechos importantes para nós, muito importantes para nós, né? E aí logo faremos, então, a anunciação dos componentes dessas mesas, mas tentando, então, uma ideia geral é essa, né? O Walter Benjamin, os seus entornos e as suas contribuições para as diferentes áreas do conhecimento. Então, eu convido a todos, pelo YouTube do Lupa, pela fanpage do Lupa no Facebook, a acompanhar, então, nos próximos dias, a divulgação da programação completa. Bacana, professora Caroline. Nossa, como eu comentei, eu estava vendo os vídeos, né? E a gente comentou também no grupo do WhatsApp do Lápis, que interessante esse projeto que vocês estão fazendo, sabe? Assim, a gente acompanha o trabalho que vocês têm feito tão sério, tão competente no Lupa, e a gente fica muito contente em poder fazer esse diálogo, né? A partir, enfim, de você, né, da tua pessoa, entre o Lápis e o Lupa e, enfim, a UFSC e a URGS, né? Porque, assim, a gente vem acompanhando esse trabalho tão legal que vocês têm feito. Então, que bacana, parabéns mesmo pelo projeto, pela iniciativa. A gente vai divulgar nos stories do Lápis, com certeza, assim que tiver cartaz eletrônico, manda pra gente que a gente vai divulgar. E vamos participar também, vou participar, já está marcado na agenda. Ótimo. E, enfim, assim, queria reiterar que estou muito contente de poder falar contigo, né? Te admiro muito, fiquei muito contente de poder fazer essa mediação e você ter aceitado, né? Porque falei com o pessoal, falei, vamos chamar a Caroline Bauer da URGS. Ah, mas será que ela vai aceitar ou não? Mas vamos tentar, né? Porque, enfim, e muito, muito especial para a gente poder ter você conosco. A gente está encerrando agora, no final do mês, essa primeira temporada de lives, né, do laboratório. E foi uma experiência bem nova, que eu já entrei, assim, pegando o professor Rodrigo Vanaldo aqui.
atividade obrigatória da disciplina de teoria da UFSC, o projeto do Benjamin. Ai, Ó, pessoal, ótimo. então, o aluno do professor Rodrigo Bonaldo já saiba que vai ser obrigatório assistir. Enfim, a gente, assim, foi uma primeira tentativa, né, de fazer essas lives, ainda aprendendo muita coisa. Eu peguei a coisa andando e, enfim, fiquei com, assim, muito até medo de fazer a primeira live. Foi com o professor Rodrigo Almeida da UF e foi pelo YouTube e, assim, foi indo. A gente vai, né, Claro. e, inclusive, essa é a última live que eu vou estar mediando, então fiquei muito contente em fazer esse encerramento aí nesse projeto, né? E a gente vai, enfim, vamos fazer ainda. Segunda-feira tem uma live que vai ser. Vai ser na segunda, eu fiz um equívoco na semana passada, porque eu falei que ia ser todas na sexta, mas na verdade, segunda-feira, dia 24, pessoal, vai ter uma live com. Vai ser sobre teoria e gênero. Não, vai ser com o professor Adriano Duarte, do Departamento de História da UFSC, que vai conversar sobre história e literatura. E daí, na sexta que vem, para fechar, a gente vai ter, com a temática Teoria e Gênero, a Maria da Glória Oliveira, da Federal do Rio de Janeiro. Também outra mulher, pesquisadora, né? Então, é isso. A gente pensou muito nessa diversidade também. E, enfim, estou muito contente de poder ter feito parte. Obrigada mais uma vez, professora Caroline, pela Que tua isso. presença. Ana Carolina, eu que Foi bem agradeço o bacana. convite. Esse momento de diálogo contigo foi ótimo. Desejo vida longa para o Lápis. Quando a gente começou o Lupa em 2017, a gente também não tinha ideia do que a gente estava fazendo, não sabia o que poderia resultar disso. E tem sido um aprendizado durante esses anos todos. E acredito que um aprendizado não somente para a gente, os professores que compõem o Lupa, mas também para os alunos, para os nossos bolsistas que estão trabalhando junto com a gente. É inclusive um aprendizado de relação humana isso, assim, porque nós estamos todos juntos, trabalhamos no máximo possível numa horizontalidade dentro do Lupa. Nós incorporamos muito as ideias e os projetos que os nossos alunos têm. A gente tenta, na medida do possível, facilitar para eles o acesso aos recursos que eles precisam para desenvolver os seus projetos. E projetos muito lindos, muito bacanas surgiram a partir dessa troca que a gente tem no Lupa. E nós ficamos super felizes. Nossa, enfim, vou depois mostrar para todo mundo esse vídeo da nossa live. O pessoal vai ficar super feliz com enfim, a tua mensagem. A nossa ideia é que surjam muitos outros laboratórios que pensem a produção de história de uma forma mais coletiva, de uma forma preocupada com o público, de uma forma com essa troca também, que eu acredito que é o que a história pública nos trouxe de melhor, assim, a gente pensar sobre a nossa atuação e pensar sobre a difusão do nosso conhecimento que nós produzimos, né? Então, vida longa ao Lápis também, e que a gente possa estabelecer mais parcerias também mais adiante. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Ai, professora Caroline, eu que agradeço. Um abração para todo o pessoal do Departamento de História da URGS, Pode do deixar. Lupa. Parabéns pelo trabalho, pessoal. Fica esse recado. Enfim, representando todo o Lápis que a gente acompanha, que vocês têm feito. E mais uma vez agradecer a você, professora Caroline, e assim, que é uma grande pesquisadora, que é uma grande referência para a história da ditadura no Brasil, no Cone Sul. Parabéns pelo trabalho sério e super competente que você tem feito. Enfim, eu fui privilegiada hoje, porque, enfim, tive uma verdadeira aula. Então é isso, obrigado mesmo. Um grande abraço para Um ti. abraço. E Obrigada com pro pessoal certeza que... Eu ia dizer vamos obrigada. estabelecer mais diálogos, assim Claro. que der. A gente está pensando em uma outra temporada, talvez, e aí a gente pode pensar sobre outra temática. Claro. Então é isso. Vocês vão Obrigada para quem estar... acompanhou também, que você isso. estava falando também. É isso. Obrigada para o pessoal que esteve presente. Vocês vão encerrar com chave de ouro com a Glória, com certeza. Não percam a Glória na semana que vem. Tchau, então, pessoal. Um abraço. Tchau, professora Carolina. Um abraço bem grande.